O custo fácil é uma ferramenta simples para ajudar os produtores integrados e a assistência técnica na gestão da granja. O aplicativo organiza os dados e estima o custo de produção, a rentabilidade e a geração de caixa de produtores que trabalham com sistemas de produção de frango de corte e de suínos. O custo fácil está disponível de forma gratuita na Google Play. Na tela inicial do custo fácil, são apresentadas as opções de navegação que são amigáveis e autoexplicativas. Caso necessário, pode-se acessar a ajuda com uma explicação rápida do aplicativo clicando no ícone dos pontos. É preciso selecionar a granja para a qual se deseja calcular o custo. Na primeira vez, é necessário cadastrar a granja, o que é bastante simples. Coloque um nome para a granja, escolha o estado e o município onde ela está instalada e o sistema de produção. Após selecionar uma granja, é necessário cadastrar um novo lote para iniciar a inserção dos dados. Serão mostrados 5 ícones para serem preenchidos. Uma dica: arquive boletos, notas fiscais, cupons, extratos de conta corrente, relatórios de lotes e anotações em geral. Guardar estas informações em uma pasta ajudará na hora de inserir os dados no aplicativo. Em alojamento e desempenho, insira os índices ou técnicos da granja e a data de entrega do lote. Estes dados serão utilizados para calcular o número de lotes, de cabeças vendidas e pesos. É possível utilizar valores médios dos últimos 12 meses, como também trabalhar apenas com informações do último lote. Na seção Investimento Realizado, é necessário estimar o valor das instalações e equipamentos. Isso pode ser feito a partir de consulta a vendedores e fabricantes ou utilizando os investimentos realizados em anos anteriores. O valor do terreno deve considerar apenas a área ocupada pelas instalações e pelo sistema de tratamento de dejetos. Não considere a área agrícola utilizada para a aplicação de dejetos. Deve-se também estimar a vida útil em anos das instalações e equipamentos. No item Juros sobre Capital, deve-se estimar o rendimento esperado com o capital investido ou estimar quanto o capital pode render caso seja investido em outra atividade. Quando o investimento foi financiado, pode-se optar por utilizar a taxa de juros real do financiamento. Em financiamento, informe o valor anual da prestação. Na seção Despesas, são colocadas as despesas da granja e uma estimativa do custo da mão de obra familiar. Esta parte do aplicativo é um livro caixa simplificado. É importante prestar atenção à unidade de medida. Todos os itens de despesa devem ser lançados. O custo de oportunidade da mão de obra familiar deve ser estimado a partir do número de horas trabalhadas na produção e na gestão da atividade, e o valor médio da mão de obra no mercado de trabalho da região. Em outras palavras, deve-se perguntar quanto a mão de obra familiar receberia pelo tempo dedicado à atividade caso fosse contratada em outra granja para exercer as mesmas atividades. Finalmente, em receitas, insira o valor ganho com a comercialização dos animais e dos dejetos, composto orgânico ou cama de aviário. Ao clicar em Resultado apurado, o aplicativo gera um relatório completo com 4 abas. Na primeira, são apresentados os custos de produção desagregados em despesas, saídas de caixa, custo da mão de obra familiar, depreciação, custo operacional, custo de capital e custo total, além de um gráfico com a composição do custo total, que permite avaliar os itens que mais impactaram os resultados. Na segunda aba são apresentados os resultados do lote, com a receita bruta, o lucro líquido, a margem bruta, com e sem o custo da mão de obra familiar, e a geração de caixa. Esses são os principais indicadores de resultados obtidos com a atividade. Na terceira aba é apresentada uma análise com a interpretação dos resultados a partir de uma visão de curto prazo da geração de caixa e uma visão da rentabilidade do negócio e da sua taxa interna de retorno, concluindo com uma dica para a negociação.
O aplicativo indica qual a receita ideal para atender às expectativas do produtor e da produtora. Na última aba são apresentados os dados inseridos pelo usuário. Essas telas podem ser salvas ou compartilhadas neste ícone. Lembre-se que é possível editar e excluir lotes já cadastrados, bastando retornar a tela com a lista dos lotes da granja. Também é possível editar e excluir granjas já cadastradas, bastando retornar à tela inicial e clicar em Granjas. No menu inicial, no ícone Relatórios, o aplicativo permite acessar um menu com um conjunto de funcionalidades para ter acesso e comparar os resultados. Para cada granja cadastrada, é possível gerar um gráfico de colunas com o histórico da receita bruta e do custo total dos lotes, relatórios completos de cada lote, bem como obter o ranking e a diferença percentual em comparação com outras granjas cadastradas na base de dados da Embrapa. Além disso, é possível obter estatísticas para o Brasil e grandes regiões dos dados informados pelos usuários para a base de dados da Embrapa, bem como das granjas cadastradas pelo usuário. Lembre-se que para ter acesso a todas as funcionalidades do aplicativo, os usuários devem se cadastrar utilizando o ícone Usuário. Ao confirmar o cadastro de um novo usuário, lembre-se de ler e concordar com os termos de uso e acessar o e-mail com instruções para ativar o cadastro. Neste menu também é possível recuperar a senha e restaurar os dados, o chamado backup. O aplicativo Custo Fácil permite que o usuário participe da rede de informações da Embrapa para a construção de uma base inédita de dados sobre as integrações no Brasil. Além de contribuir com a geração de uma estatística pública sobre custos de produção, rentabilidade e geração de caixa nas integrações, os usuários cadastrados podem acessar esta base de dados para comparar seus resultados com os demais informantes. Não se preocupe, as informações enviadas para a Embrapa são divulgadas apenas de forma estatística, sem a identificação do usuário ou do nome da granja. Inicialmente, é preciso se cadastrar na base de dados da Embrapa. Clicando no ícone Usuário na página inicial, os dados dos usuários cadastrados serão automaticamente enviados à base de dados da Embrapa sempre que o aplicativo for reiniciado e estiver conectado à internet. Além das funcionalidades do aplicativo, como backup, estatísticas e relatórios das granjas, os usuários cadastrados têm acesso ao portal do aplicativo no endereço embrapa.br/custo fácil. Para garantir o sigilo, o portal não apresenta o nome das granjas, mas um código na base de dados, que considera o produto, se suíno ou frango de corte, o sistema, o estado onde fica a granja e um número de cadastro. Informações e esclarecimentos sobre o aplicativo devem ser encaminhados para o Serviço de Atendimento ao Cidadão da Embrapa.